fechar os olhos, pensar no Papai do Céu. Agradecer, Senhor meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, para que possamos esclarecer nossas mentes, abrir nossos corações para um conhecimento que faz com que a gente possa engrandecer nossa alma e nosso espírito. Querido Deus Pai, abençoa esta casa, abençoa todos que estão aqui dentro. Dá-nos força, Pai, para sempre continuar e nunca desistir. Dá-nos paciência e força de vontade. Senhor Jesus, obrigado pelas tuas bênçãos e dádivas e obrigado por sempre nos mostrarem um caminho e às vezes nos dando intuição que nem a gente sabe de onde vem. Querido Deus Pai, intua o Fábio para que ele tenha uma boa palestra e que o Romerito também tenha uma boa leitura. Que assim seja. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que vê-os nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila, e é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhe reserva uma grande, uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso, e que lhe será permitido terminar, em uma outra existência, a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Boa noite. Essa é a minha briga com esse microfone. Sejam bem-vindos. Convívios familiares. Tema legal, né? Ainda agora perto do Natal. Época de amigo secreto, dá presente, né? Aquele cunhado que a gente não gosta. Então, tem uma música que é um blues americano, que foi nos anos 80 adaptada para o português pelo Titãs, e eles deram o título de Marvin, né? Acho que muita gente conhece. Eu lembrei dessa música hoje que é interessante comentar, né? Que é muito legal que o pai no leito de morte consola o filho, né? Diz que agora ele é o mais velho, está na mão dele a responsabilidade da família, de ajudar a alimentar as crianças, né? Os irmãos mais novos, a mãe. E como eles viviam na roça, numa época ainda, né, distante da cultura da cidade, que tudo seria árduo, e o pai lhe deseja boa sorte e espera que ele consiga levar adiante a sua meta. E é uma história que, né, não deixa de ser assim, no mínimo emocionante você imaginar qual o propósito, né, qual a energia teria que tirar um filho, né, um jovem de 14, 15 anos, para ir para a roça, para cultivar a lavoura, abandonar a escola, assumir responsabilidades pelos irmãos, ajudar a mãe que tem doenças, etc. Né? Queira ou não, é uma imagem que eu considero no mínimo emocionante de uma família assim, onde exista compromisso. Acho que essa seria a palavra certa. Onde uns contam com os outros, né? Onde a educação que o pai trouxe para o filho até aquele momento foi algo que ele deu o melhor de si. Ele mostrou, a vida é assim, a vida não é fácil. Você vai ter problemas, você vai ter que se esforçar. A coisa não é fácil lá fora. Mas dá certo. Se você se esforçar, se você correr atrás, se você fizer acontecer, vai dar certo. E aí voltamos então ao Espiritismo, né? E nos perguntamos qual o propósito da família aqui na Terra. Né?
dos laços familiares, das uniões, né, da nossa sociedade, como ela se formou no seio familiar. Sabemos que vivemos um planeta de expiação e provas, né, e que caminhamos para a perfeição. É muito fácil falar, né, é muito bonito falar isso. Mas expiação seria, do dicionário, pagar uma pena, né? Provas, a gente passar por testes, por coisas que vão nos exigir, né, análise de nossas capacidades e empenho, né? E destino à perfeição é algo muito complicado e complexo, né? Que a gente tem que se dominar e tem que se aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Então voltemos a um conceito mais simples, né? O que foi que o Mestre Jesus nos deixou como lei? A lei do amor, a lei máxima, né? Essa foi a mensagem que ele nos deixou com a sua vida, a lei máxima. E nós, como seres que ainda vivemos impulsos, desejos, sentimentos ruins, descontrolados, somos dotados da ira, da vingança, da inveja e tantos valores ainda imperfeitos, que coisa melhor do que a família para aprendermos a lei do amor? Para a gente exercitar isso, né? E entender um pouco melhor esse conceito. O Espiritismo nos ensina que a família nos permite trazer inimigos do passado na figura de um filho, onde nos permite, através do esquecimento, amarmos alguém que já odiamos. Permite praticarmos o bem para alguém que praticamos o mal em outro momento. Permite, através da ilusão, mesmo que temporária, né, da condição de pai para filho, você sentir, ou você se esforçar e ter um sentimento bom por aquele indivíduo. Talvez pelo fato de nós considerarmos que ele é nosso, né, que nos pertence, que é uma parte de nós. Isso já é um primeiro impulso para que a gente consiga propagar o bem, propagar o respeito. E o esforço para que aquele indivíduo, para que aquele ser se torne alguém melhor do que nós somos. Nos permite a gente experienciar o sentimento maravilhoso que é o dom da vida. Entender o quanto é grandiosa a fórmula, né? Essa coisa fantástica do existir. Quando na condição de pai ou mãe, padrinho, madrinha, não interessa, na condição que nos coloca num seio familiar em que pegamos um indivíduo, né, pequenino, desse tamanho, e a gente percebe o quanto é grandioso, o que se movimenta ali das energias da natureza, as expectativas que colocamos naquela pessoa, o sentimento que brota da gente, que a gente nem entende de onde vem ainda. Porque normalmente quando somos adolescentes, ainda não somos orgulhosos, né? Somos egoístas, queremos as coisas para nós, aí nos apaixonamos por outra pessoa, aí depositamos nosso desejo de felicidade naquela pessoa, mas ainda são desejos, né? Desejos sejam físicos, sejam emocionais. E quando surge a figura de um filho, de alguém que está sob nossos cuidados, surge um sentimento novo. É o sentimento de doar, e não simplesmente de querer para nós. De poder dar algo em troca e não esperar, na verdade, necessariamente naquele momento algo que retorne para a gente através de um agradecimento, ou de um aplauso, ou de uma gratidão pública. A gente consegue lentamente aprender a doar-se. Que seria o exercício máximo do amor, né? Nós temos a capacidade de nos doar para os outros sem esperar nada em troca. Sem esperar que os outros façam por nós aquilo que fizemos. Simplesmente por entender que nós somos irmãos, que nós somos uma grande família. Mas isso ainda está longe da nossa capacidade no momento, pelo menos é o que percebemos. Nós vivemos uma sociedade individualista em grande potencialidade, né? Onde nós praticamos a caridade, mas aquela caridade, né? Está aqui minha doação. Valeu? Né? O nosso ego ainda nos impulsiona a sermos felizes quando alguma coisa ruim acontece com o nosso vizinho. A gente ainda, né? Ufa, não foi comigo. Né? Roubaram o carro dele, coitado. Ah, mas ele mereceu. Né? Só fica para cima e para baixo com aquele carro novo querendo aparecer quem ele pensa que é. Roubaram. Né? A inveja, a vaidade, os sentimentos que nutrimos como se os outros fossem concorrentes nossos sempre. Sempre tratamos o outro indivíduo como um concorrente, como alguém que não tem uma participação direta na evolução conosco. Então a família nos permite o quê? Abraçarmos a um pequeno grupo de pessoas. E nesse grupo, abraçados, né, mesmo que às vezes nos odiando, seguimos juntos. Experienciamos sentimentos, às vezes engolimos a vontade de falar algo ruim. Nos contemos,
Então exercitamos a paciência. Me levanto cedo para ajudar aquela pessoa, para trabalhar, para fazer algo por ela. Então, estou combatendo a preguiça. Estou ajudando nos estudos, estou ajudando num problema do trabalho, estou exercitando que a minha proatividade, o meu intelecto em favor do bem ao próximo. Que bom será, o dia que esse for realmente um planeta de regeneração, que é a promessa. E que teremos condições de fazer isso com tanta facilidade, com quanto fazemos a um filho nosso, ou uma pessoa que queremos muito bem e amamos demais. O namoro, nas primeiras semanas, primeiros meses, em que a paixão explode, em que você faz qualquer coisa pela outra pessoa, até morreria por ela. Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquilo já vai mudando. É como fala aquele pastor, os adjetivos já mudam, os bichinhos crescem, de cachorrinho vai para um cavalo, égua, meu gatinho, meu fofinho. Então, as coisas tendem a modificar-se à medida que nos tornamos cansados daquilo que esperamos. Vemos que coisas maiores não vão vir para a gente. Eu deposito naquela pessoa o meu desejo de felicidade. Só que chega um ponto que eu vi que a felicidade que aquela pessoa pode me proporcionar tem um limite, está ali. Então agora ela começa a me exigir coisas. E aí eu tenho que trabalhar a minha personalidade. Eu tenho que aprender a doar algo para receber algo em troca. Isso é um relacionamento a dois. Isso é complicado. Que sociedade que estamos construindo hoje? A sociedade num conceito geral. Eu estava ali escrevendo da palestra, eu lembrei de uma expressão que é serzir. Eu acho que é isso. Minha mãe levava roupa para costureira, Hoje nós estamos... O que nós consertamos ainda realmente? Nós estamos desenvolvendo um hábito perigoso, que é o hábito da troca. A gente não conserta calçado, a gente não conserta aparelhos, a gente não conserta coisas, a gente joga fora e compra novas. Nós estamos desenvolvendo essa percepção sobre a natureza, como se a natureza fosse 100% reciclável, como se todos os recursos fossem infinitos. Tudo bem, viemos falar de família, por que estamos falando da natureza? Porque isso é um conceito que a gente adota. Estamos ensinando para nossos filhos que quando uma coisa não está boa, quando uma coisa está estragada, não está legal, a gente joga fora e pega outra, a gente não conserta. Que o valor das coisas é muito curto. Que o que importa é o que você aparece, é o que você representa, e não o que você tem, não o que você realmente carrega consigo, o que você é, os valores imortais. Nós compensamos a nossa ausência com nossos filhos com presentes. Quantos pais fazem isso? Ele trabalha a semana inteira, de noite é cansado, não tem a iniciativa de conversar com o filho, mas chegou no aniversário ele vai ganhar um PlayStation 8, sei lá, o que tiver de melhor para dar. Porque ele merece, ele é um filho estudioso. Mas o principal presente, que não tem preço, que é a afetividade, que é o conselho, que é o educar, que é o estar ali, que faz cumprir o nosso papel, a gente recusa. Nós estamos montando uma sociedade de valores onde aquilo que é perecível tem mais valor do que o que é imperecível. Aquilo que carregamos conosco, aquilo que levamos além da vida, ou levamos para a nossa velhice e para as décadas que temos à frente, é variável, passa. A gente resolve uma briga com um presente. Isso funciona no namoro. Agora em família, no conceito poderoso da vida familiar, a gente conserta pedindo perdão, a gente conserta fazendo bem. Eu briguei com a minha namorada, eu mando flores. Tudo bem, é uma fase. Mas respeito, paciência, caridade, humildade, isso não se compra, isso não tem preço. Isso a gente constrói através do convívio, através dos laços. Nos consideramos melhores, nos consideramos superiores. Minha família era perfeita, minha família era excelente, até que aquela pessoa entrou para a família. Seja qual for a pessoa que entrou para a família, gênero, não importa. Aquela pessoa trouxe a discórdia, aquela pessoa não presta, veio de uma família horrível. Todos nós temos uma família perfeita, somente nós, espíritas, ninguém briga aqui em casa, ninguém tem discussão. Somos um exemplo para a humanidade. Todos nós. Certo? Encarnados e desencarnados, todos nós. Como fala Leandro Carnal, historiador, nós criamos o Facebook, que é a revista Caras dos Pobres,
Que, né, a gente não vai, a gente fim de semana nós no shopping almoçando. Só quando entramos no carro a gente quebrou o pau, foi discutindo até em casa, virou a noite brigando, mas o que importa é a nossa foto no shopping sendo postada e curtida e comentada, né? Por quê? Porque vivemos de aparências. Os valores que estamos cultivando, estamos agregando a esse convívio familiar, a essa estrutura que estamos, realmente é o do ter, é o do parecer. E o que é o ser realmente que estamos levando adiante, tentando construir? Lembremos que a humanidade está crescendo exponencialmente. Passamos dos 7 bilhões. Há pouco tempo atrás eu pensava em 6 bilhões, já passamos dos 7. Como funciona esse crescimento? Como funcionam os recursos, sejam de ordem moral, intelectual, mineral, nesse planeta? O que estamos preparando os jovens de hoje, amanhã seremos velhos, para coordenar e comandar nesse planeta, para fazer por esse planeta e para os seus descendentes? Oferecemos estabilidade para os idosos, para as pessoas que um dia nós seremos idosos? Estamos preparando a humanidade para isso? Ou simplesmente vivemos o hoje em busca de prazer e felicidade? É na estrutura da família que se começa se constrói esses valores e essas coisas. Essa estrutura de melhoria, de um futuro melhor. Da família levamos para a sociedade, da sociedade para a política, né? E da política para, né, a efetivação dos fatos. A gente está muito acostumado a esperar que venha de cima para baixo, que o governo faça por nós, que o governo mostre por nós, que o governo faça tais obras e modifique a sociedade. Nós somos a sociedade e nós temos que mudar os valores. O Espiritismo vem veementemente nos ensinar isso há 150 anos. Os valores verdadeiros, sabe, Jesus trouxe há 2000 e outros tantos trouxeram antes. Essas mensagens vinham há milhares e milhares de anos, desde que temos um raciocínio contínuo, são enviados os mensageiros, aqueles que nos vêm mostrar o caminho. Ou nós temos que esperar o caos e um colapso para então modificarmos-nos. Realmente, só a dor faz a gente seguir em frente. Será que só a dor melhora a gente? Só a dor vai fazer a gente aprender? Só a dor vai fazer a gente melhorar esse planeta? Quando faltar recurso, quando a água realmente estiver escassa, quando tudo estiver realmente em estados alarmantes, a gente vai querer fazer alguma coisa, nós mesmos, e parar de olhar a culpa no vizinho, no outro, e no outro, e no outro. No vizinho que lava o carro e gasta água, mas eu tomo banho de meia hora. Os valores que nós seguimos, que nós prendemos na nossa vida, são importantíssimos. Que valores eu sigo e eu coloco no meu seio familiar, eu coloco as pessoas que convivem comigo? Que valores eu pego de bom dos outros que estão convivendo comigo? Nós estamos habituados a viver simplesmente um momento, talvez por causa da velocidade que as coisas estão transcorrendo hoje no nosso cotidiano, que o tempo está mais curto cada vez para tudo, então a gente, e nesse movimento, a gente para de ver as coisas. Você é por um indivíduo que vive a vida inteira numa cidade e não percebe que aquele muro ali está pichado e precisava de uma pintura, porque ele já acostumou a passar na frente daquele muro e ver ele pichado há 5, 10, 15 anos, 20 anos. Não foi ele que pichou, teve ali sempre, então não faz diferença. A gente se habitua com as coisas. Se estagna. A gente aceita. Devemos ter em mente que o que não está bom nós devemos empreender em melhorar e modificar, começando por nós mesmos. Começando por acreditarmos em nós mesmos, termos fé nas coisas, termos fé na vida, fé nas pessoas, esperança pelo menos, de que as pessoas vão melhorar, de que as coisas podem ser melhores, mas que depende de nós. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe plantava espada de São Jorge aqui em volta da casa, né? Vasinho com 7 ervas e tal. Eu sei que na época eu tinha pena de São Jorge, né? Porque matar o dragão tudo bem, agora encarar aquela família ali, pelo amor de Deus, né? Mas é assim, porque as famílias elas são imperfeitas porque nos é ofertado isso, personalidades distintas, diferenças entre nós mesmos. Esse é o propósito da reencarnação. Nem sempre aqueles que mais se amam vão nascer juntos. Aqueles que mais precisam estar juntos é que vão nascer juntos. Eu posso ter uma dificuldade em gostar do meu pai, em gostar da minha mãe, em gostar do meu irmão, da minha irmã, dos meus filhos.
Mas isso não justifica a minha responsabilidade, a minha irresponsabilidade. Eu tenho responsabilidade para com eles. Eu tenho responsabilidade para com as pessoas à minha volta. E no mínimo eu devo respeito a elas. Bom dia, só se for para ti. Né? Onde estão os valores da cordialidade, né? Dos empreendimentos no respeito? Certos valores parece que estão sumindo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Realmente, bom dia. É um ato esforçado, mas é um ato que empreende, no mínimo, talvez transformar o dia daquela pessoa ou o meu dia. Quando eu desejo bom dia a alguém, e aquela pessoa retruca que não está bom o dia, ela não está percebendo a importância da cordialidade e do respeito ao próximo. Isso é o esforço da mudança. Isso é reforma íntima. Os outros não têm culpa do meu mau humor, da minha tempestuosidade, dos meus defeitos. Minha esposa, meu marido, meus filhos, eles não têm culpa, responsabilidade sobre isso. Se eu tenho problemas no meu trabalho, eu posso pedir ajuda a essas pessoas que eu quero bem ou que eu espero que me queiram bem. Mas não eu vou levar o ódio, o descontrole e a dor a essas pessoas. Normalmente nós descarregamos a nossa raiva, a nossa ansiedade, aquilo que nós temos naqueles que nós estamos acostumados a conviver, naqueles que consideramos mais fracos que não vão revidar ou não faz diferença se revidarem. Observe as famílias que nós conhecemos, é muito comum um pai que descarrega na esposa, nos filhos, todos os problemas do seu dia. Se nós não fazemos isso, né? Porque nós apontamos os outros, mas vem 3 para a gente. Quanto a gente empreende em levar paz à nossa casa, ao seio familiar. Levar equilíbrio. Ouvir o problema que a pessoa que aquela pessoa tem, e ajudar realmente aquela pessoa. E não simplesmente pensar em si mesmo. As famílias estão mudando, né? As mudanças estão acontecendo. Aí há 100 anos atrás ouviríamos família formada por homens, 2 homens ou 2 mulheres. São conceitos, são mudanças. Talvez até seja melhor, porque eles não vão brigar, se for 2 homens, 2 vão querer ver futebol ou ver novela, né? Quem sabe? Mas melhor do que homem com mulher até talvez. Nós julgamos demais as pessoas, criticamos demais as coisas. Nós trazemos nossos conceitos arraigados e levamos eles como a verdade e o absolutismo. Isso é um problema, sermos absolutos na verdade e na razão. Eu tolero qualquer coisa, mas não homem com homem. Eu tolero pedofilia, eu tolero marido que bate na mulher, eu tolero estupro, eu tolero tudo. Agora, homem com homem, pelo amor de Deus, isso eu não tolero. Aí passamos dos limites. Temos que entender que as pessoas são diferentes. E que à medida que essa sociedade cresce, mais pessoas vêm, mais coisas diferentes surgem. A psique humana ela é complexa demais, por demais, para a gente querer valores absolutos. Podemos esperar valores absolutos da matemática, só da matemática. Todo o resto é variável, por demais complexo. Principalmente os valores humanos, a personalidade humana, os sentimentos humanos. Você já parou para avaliar o turbilhão de sentimentos e pensamentos que você tem em um dia apenas? A quantidade de coisas que passa pela sua cabeça, né? Principalmente se for um dia tumultuado, que você está estressado, que você foi provocado emocionalmente. E o que disso tudo a gente capta realmente e tira de bom? Estresse não faz bem a ninguém. Mas certas coisas que ocorrem durante o estresse talvez tenham valores que nos permitam crescer. Nos permitam perceber coisas que não vemos normalmente. Se a gente vive numa calmaria, naquela marola, naquela coisa, quando vem uma onda, aquilo desperta a gente para alguma coisa. O problema é que a gente normalmente espera que a natureza faça isso para a gente, que ela desperte a gente para coisas que a gente não está se esforçando em ver, se esforçando em mudar, se esforçando em melhorar. A gente espera que a vida seja fácil, que o meu patrão me dê uma promoção, meu salário aumente, e com isso eu melhore a minha vida familiar, e tudo vai ficar bem. Só que eu não me esforço em trabalhar mais, eu não me esforço em procurar um outro emprego, em promoção, em me aperfeiçoar, não. Eu espero que o mundo faça por mim. Quando nos acomodamos e vivemos na estagnação, nosso cérebro ele baixa lá embaixo o potencial.
Nós temos que estimular o nosso potencial a todo momento. Todo momento. O que eu posso aprender hoje? O que eu posso fazer diferente hoje? O que eu posso crescer hoje? E dentro disso, com as pessoas que estão à nossa volta, com aquilo que está à nossa volta. Crescer junto. Eu passei pela experiência pela primeira vez, esse agora recentemente. Meu filho terminou o namoro, 17 anos, está numa crise emocional. E é muito engraçado você olhar pelo lado de fora. Porque eu tenho certeza, eu tinha a idade dele, eu passei a mesma coisa, eu sei exatamente o que ele está passando. Então a gente pensa, que droga, né? Por que eu não posso ter essa minha cabeça com 17 anos? Né? Por que aos 17 anos ele tem que ter essa percepção da vida, desse formato, né? Ainda tão reduzido, as experiências não estão ali presentes, o arcabouço psicológico de outras vidas está, né, acorrentado ainda, ele não tem acesso a eles. Então, as emoções que ele experiencia, aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe, é coisa muito pequena, não lhe dá base para ver mais longe. E nós não temos capacidade de sofrer pelos outros. Nós não, quer dizer, na capacidade temos, mas não devemos sofrer pelos outros. Nós devemos levar equilíbrio e melhoria aos outros. E olha que legal, eu vejo de uma forma, não o evento, mas a possibilidade fantástica de crescimento para mim, para minha esposa, para ele. Por quê? Porque são eventos assim que nos fazem perceber a vida, como a vida é fantástica. Como às vezes a gente não percebe as coisas. Que a gente faz tempestade em copo d'água. Que a gente amplifica problemas, amplifica dores. A gente gosta do sofrimento, às vezes. Se eu não tenho um sofrimento para contar para os outros, alguma coisa errada tem. Né? Como é que a tua vida está problemática? Ah, mas a minha está muito pior. Tu não sais ideia da minha vida como está. Né? Aquela é minha esposa, pelo amor de Deus. Tu não tem ideia do trublufu que é aquilo. Por quê? Porque parece que a dor nos faz especial quando a gente conta para os outros. Novamente, é o nosso ego. Precisamos ser especiais, ser diferentes, ter alguma coisa para contar, ou de melhor ou de pior, mas temos que ser diferentes. Nós não aceitamos a estabilidade, a igualdade. Sabe, aquela pessoa é igual a mim. Não, eu sou diferente. Tu tem uma encravada, mas a minha encravada é muito mais complicada que a tua. Por quê? Porque, meu Deus, porque a minha vida não é fácil. E se a gente experiencia esse sentimento e dá impulso a ele, leva adiante, eu acho fantástico isso aqui, porque isso aqui expressa muito isso, tá? Esse conteúdo aqui. Acho que toda a maioria da casa já ouviu. Mas é importante reforçar. Temos personalidades, né, características, e essas características impulsionam mais para um lado ou para outro. Ou causar a dor, ou gostar da dor. Né? São características que temos. Em fases da vida também mudam esses pêndulos. Né? Buscar o equilíbrio e entender o próximo. Entendendo o próximo, eu sei... É perigoso, porque eu sei também aonde machucá-lo, aonde feri-lo, né? Quando a gente é malvado, quando a gente quer ser malvado. Mas também é uma ferramenta que nos permite também entender a que ponto eu posso ajudar o próximo, como eu posso ajudá-lo. O propósito de tudo deveria ser o bem, né? A gente deveria acreditar que a gente impulsiona assim no bem, que o bem é a mola que nos leva adiante. Mas na realidade, infelizmente, a nossa sociedade, o que nos impulsiona e leva adiante são os nossos desejos. Em grande parte ainda, em grande proporção. Mas que a gente tente, então, que esses desejos sejam bons. Que esses desejos sejam proativos, propositivos. Eu quero fazer o bem ao próximo porque eu acredito que isso vai se reverter no bem para mim. Então tá bom, beleza, é um primeiro passo. Eu vou lá dar palestra naquele centro espírita porque eu espero ganhar bônus horas quando chegar no umbral. Beleza, que seja assim. Né? Eu não sou um bom palestrante, eu não sou uma pessoa bondosa, mas eu vou dar palestra porque eu acredito nisso. Pelo menos vai me fazer... Tudo bem, eu tento fazer o bem porque eu quero o bem. Então eu não sou capaz ainda de fazer o bem por mim mesmo, porque eu acredito no bem nessa intensidade que deveria, mas então é o primeiro passo. Eu vou assistir uma palestra porque eu acredito que assistindo essa palestra, sei lá, alguma coisa vai melhorar em mim, aquele câncer vai sumir, aquela dor, aquele problema vai passar, e melhorando isso, então eu vou fazer o bem para aqueles que estão em volta de mim, eu vou parar de incomodar as pessoas à minha volta. Que seja, mas devemos acreditar que essa mola do bem, esse ciclo, ele tem que seguir em frente. O ciclo da dor e da destruição, ele tem que ser interrompido. O ciclo do caos, do aparente caos. Eu detesto aquele vizinho, mas que esse detestar e esse ódio fique comigo, não com a minha família inteira. Eu não gosto daquela pessoa, mas eu não preciso sentar na mesa de jantar e fazer uma refeição falando mal daquela pessoa.
levando isso para dentro de mim, do meu corpo e dos meus familiares, essa vibração toda. A vibração do desequilíbrio, do rancor, desses sentimentos tão comuns a nós. Aprender a rezar. Rezar em família, quem consegue é fantástico isso, eu acredito. A gente se reunir e fazer uma prece pelo bem dos outros. A gente se reunir e buscar um evangelho no lar juntos. Por quê? Porque com isso a gente não precisa de sal grosso, não precisa de espada de São Jorge, dessas coisas. Sabe? A gente está criando essa energia, a gente está transformando o ambiente. Não precisa mandar um padre exorcizar, antigamente se gritava muito nisso. Eu lembro minha mãe ter levado uns 2 desses padres lá em casa. É engraçado lembrar isso hoje, desculpe, mas que a gente espera que o padre leve... É claro, deve ter levado uns curmunhão embora com ele, né, que a gente chama, né, mas eles voltam, porque a gente é o desequilíbrio, a gente é a conturbação, somos nós desequilibramos. Não tem passe que resolve obsessão, não tem desobsessão que resolve. O que resolve é a mudança, é a nossa reforma. O passe vai trazer o reequilíbrio, a desobsessão vai afastar, mas tudo volta ao que era antes se a gente, sabe? Não adianta levar um alcoólatra para o AA de noite, de manhã cedo ele ir para casa com uma garrafa de cachaça, não muda nada. Outro grande problema, né, a bebida. A gente exagera na bebida em família. A gente exagera em coisas que tiram o nosso senso de respeito às vezes. Não estou pregando uma política avessa à diversão, à família ou contra a bebida, mas o modo como tratamos as coisas. A responsabilidade, a gente deve buscar estar presente em tudo. O problema não é o meu copo de cerveja, são as garrafas de cerveja. Isso ele tira o meu senso crítico, o meu senso, e me permite ser mais espontâneo, mais alegre, mais divertido. Mas mais tarde, né, menos espontâneo, menos alegre, menos divertido. Tudo na balança tem prós e contras. Tudo, yin e yang, a gente vai aprender. Para cada prazer exagerado, uma dor exagerada em algum momento surge. O problema não está em ser alegre, em ser feliz, em buscar diversão. O problema é na maneira como nos descontrolamos diante das situações da vida e das coisas. Eu estou ensinando para o meu filho que não tem problema ser descontrolado, que não tem problema viver de qualquer jeito, não tem problema xingar os outros e falar mal dos outros, não tem problema eu desrespeitar os meus pais ou aquelas pessoas que são mais velhas do que eu. O que eu espero que ele faça comigo quando ele for adulto e eu for velho? Quais são os valores que eu estou deixando? Independente de crença religiosa, os valores devem nortear a nossa sociedade. Mais importante do que eu discutir com aquela pessoa da minha casa se o espiritismo está certo, se o catolicismo está certo, se o evangélico, tal religião está certa, é quais valores morais estão certos. Quais valores na caridade, no bem e no progresso e no bem viver são certos. Eu tenho que convencer aquela pessoa da minha família que ela tem que ser espírita, porque ela está errada em ser assim. Talvez aquela pessoa seja muito melhor do que você no convívio familiar, nos dons morais dela. O que a pessoa crê não define o que ela é. O que ela faz, o que ela vibra é que define o que ela é. Como ela convive com as pessoas, o respeito que ela trata ao próximo, a mensagem e o que ela vai deixar plantado nesse plano quando ela partir é que define o que ela é. Respeitar as pessoas, respeitar... Primeiro passo a nós mesmos, né? E a partir dali a gente vai seguindo em frente. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu esqueci de um monte, tá? Essas anotações aqui, tristeza. Bullying, traumatizar crianças. Hoje nós amplificamos muito o conceito, né? O conceito de que uma criança não pode ter contato com a dor. Ela não deve ter contato com a dor, ela tem que ser protegida, ela tem que ser educada para vencer, né? Para ter sucesso na vida. É isso que eu tenho que ensinar a ela. Sabe? Tudo bem as leis de pai não bater em filho, isso tem um propósito, né? Evidentemente é só usar a lógica, a gente entende o propósito da não agressão. Mas isso não deve ser compreendido também de que uma criança tem que ser tratada como um rei e uma rainha.
que os valores devem ser ensinados desde cedo, que a vida não é fácil, que um dia ela vai sofrer. Você não pode iludir uma pessoa de que não existe a dor, de que não existe a exigência. Ensinar para uma criança que rica ou pobre ela vai trabalhar na vida. Independente da condição financeira, do quanto dinheiro ela tenha, ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que produzir na sociedade, ela vai ter que fazer algo. Ela não vai ser um milionário que vai surfar e curtir a ilha de caras. Não, ela vai ter coisas a empreender em vida e em sociedade. Todos temos funções a cumprir, papéis a cumprir, e esses papéis às vezes exigem coisas de nós. Exigem mudança, exigem empreendimento, exigem sofrimento às vezes, suor. De que a vida ela é maravilhosa, mas também ela é complexa, ela é dura com a gente. E se a gente é muito mole, a gente não aguenta. A gente tem que ter capacidade de resistir aos problemas, às dificuldades e às coisas que a vida nos oferta. Que isso nos faz crescer, nos faz melhorar, nos faz caminharmos à perfeição. Então não esconder das crianças e das pessoas a realidade. Não superestimar o bullying, aquela coisa. Porque tal pessoa chamou meu filho disso, oh meu Deus, eu tenho que mandar ele para um psicólogo, tenho que dar remédio, tenho que fazer um tratamento com ele, porque senão, o que vai ser dele quando for adulto? Não, empreender, modificar, ele entender que aquele bullying não significa nada, que aquilo não é nada, que aquilo foi simplesmente um xingamento, e ele vai ouvir muito isso na vida. Que vai ouvir as pessoas classificarem ele pelas características, porque isso faz parte ainda da nossa cultura, classificar as pessoas, preto, branco, rico, pobre, careca. Eu já fui usado como referência até no Oktober. Estava um amigo meu passando num carro lá no desfile, entrega lá, para quem é ali pro careca? Você viram? De um tempo a gente se incomoda, Depois a gente se acostuma, não faz mais diferença. Mas isso, se eu fosse uma criança, seria bullying. Entende? Nós devemos aprender de que o que realmente vale, os valores que realmente valem, são os que não têm tempo, os que não passam, os que não envelhecem, não somem, não desaparecem, são os valores que carregamos conosco. O corpo passa, nossas características passam, aquilo que temos passa, a família em que vivemos passa. Mas o sentimento que nutrimos uns pelos outros, isso fica. O ódio vai para além da vida, o desprezo vai para além da vida. Assim como o amor, como o respeito, como o querer bem, como aquilo que fizemos de bem pelas pessoas, isso segue. E acho que isso já é uma grande gratificação, Perceber que nada fica no esquecimento. Que mesmo que as pessoas não vejam o bem que você levanta cedo, que você se esforça, o que você faz, uma mãe quando trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, tudo que, tudo que ela se esforçou por aquele filho, e ele cresce e ele trata ela às vezes com desprezo, vai para fora do lar, como está nesse texto que colocou ali, e não recorda, do que a mãe fez por ele, esses valores não estão no esquecimento. Não se preocupe, um dia você será lembrada por isso. Se não por ele, por quem realmente importa. E eu acho que quando uma mãe faz isso, ela não espera muito retorno, porque a gratificação maior dela é ver a felicidade do outro. É ver a felicidade do filho, é ver aquela pessoa que saiu do ventre dela, ou que ela adotou, ou que ela criou, ou com quem ela conviveu. Aquilo por que ela fez, ela sente que aquele amor tem um propósito. Isso é fantástico, Veja que fantástico isso. Acho que não tem como a gente expressar, eu não faço ideia nesse momento do que é ser mãe, mas eu acho que deve ser fantástico isso. Essa energia que a gente desenvolve, que a gente carrega conosco. Eu acho que por isso que não existe o sexo, a visão do sexo. Um dia eu serei mulher, ou já fui, e as mulheres um dia serão homens, vão saber como é duro estar na nossa pele. Como não é fácil ser homem, homens? É duro, elas não fazem ideia. Mas é a vida, a gente vai evoluir, a gente vai crescer. E um dia seremos realmente felizes. De momento, acho que se a gente fizer a nossa parte na nossa família, já está valendo. Deu meu tempo. Obrigado, uma boa semana a todos. Queria agradecer, Fábio, palestra impressionante, maravilhosa. Que a gente possa, principalmente nessa época do ano, que a gente está juntando as famílias, pensar um pouquinho mais e utilizar. Só lembrando, chegou
para quem estava interessado, semana passada ainda não tinha, Meu Pequeno Evangelho, tá? O livro que é do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Se alguém tiver interesse, ali na lojinha já temos para vender. Estamos com promoções dos livros, tá? Vou arrumar o que eu fiz antes, que eu errei, tá? Na compra de um Nosfera, ganha um Caminheiros do Bem, ou 3 exemplares de qualquer livro da casa, tirando Nosfera, ganha por R$50, tá? Praticamente vai levar um livro de graça. Gente, queria agradecer muito a vocês. E assim, solicitar doações. E assim, o que a gente pede aqui é para realmente ajudar a casa, para poder cada vez mais passar para vocês e ajudar vocês, ajudar a gente, que aqui a gente ganha tanta coisa. Às vezes com um pouquinho, ajuda bastante a casa e daqui para frente a gente vai ter muito mais. Tá bom? Muito obrigada. Agora assim, outra coisa, vamos aguardar em silêncio o passe. E enquanto isso, o Fábio vai fazer a oração. Senhor, Tu que és nosso primeiro pai, primeira mãe, obrigado pelo dom da vida, pelo dom de existir. Obrigado pelos nossos irmãos, pela possibilidade de convivermos juntos, crescermos juntos, brincarmos juntos. Obrigado pela ilusão da vida, que nos faz acreditarmos que somos pais, mães, filhos, irmãos. Pois através dela percebemos tantas coisas. Compreendemos a importância do amor, do respeito, do amparo, da defesa dos inocentes e dos fracos, do respeito, dos valores das coisas pequenas, um passeio num dia de sol, uma brincadeira no parque, uma conversa na hora da refeição, por que não? Esses valores simples que nos permitem crescermos como seres imortais que somos, entendendo os valores pequenos dos seres humanos, para um dia entendermos os valores maiores da natureza, dos demais seres que convivem conosco, humanos ou não, da criação do universo, do crescimento e da luz. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco hoje, que nossa vibração possa tocá-los, que possamos ir até eles de alguma maneira, estejam vivos, encarnados ou desencarnados, que possam sentir a nossa presença e o nosso amor, estejam onde estiverem. Que assim seja.